fé ou glória? Fica aqui o filho, apresentar aí o pregador. Amados irmãos, salve a paz do Senhor. Vamos orar, pedir a Deus a bênção para a vida do nosso irmão. Amado Eterno, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, na tua presença estamos, onde te apresentamos, Senhor, teu servo, Senhor, o teu ungido, Deus, que vai nos transmitir a santa e gloriosa palavra. Usa, Senhor, enche do teu Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz, nós não queremos ouvir o que nós queremos, mas a tua palavra é o que nós viemos nesta noite, Senhor, escutar o Senhor falar conosco. Nós viemos escutar e te adorar, que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Já te agradecemos em nome de Jesus. Temos sempre aí um microfone desse, viu? Juntamente com seus filhos, uma Deus pela vida do nosso irmão Mike, ele está aqui, graças a Deus. Nosso irmão Mike é um amigo. O Samuel se tornou meu amigo também. Tem isso com a vez para nós, em nome de Jesus. Ó Deus, pelo presbítero Luciano, sempre nos levar para as viagens missionárias, estar aqui mais próximo da creche, sempre nos abençoa para os cultos. Pode estar aqui da minha companheira, está aqui conosco, e a irmã dele, de Deus, abençoe em nome de Jesus. Mas, sem mais delongas, Isaías capítulo 6, verso 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa noite quero pregar vinculado ao tema as 4 visões do profeta Isaías. As 4 visões
do profeta Isaías. Eu lido o versículo que está inserido dentro de uma experiência marcante que Isaías teve, que levou o profeta a missões, a falar com Deus e fazer dele um homem santo. Segundo o comentário bíblico Beacon, Isaías devia estar no templo quando ele vai ter uma revelação e vai impactar a sua vida, vai abalar suas estruturas, vai mudar a sua pessoa. Não tem lugar melhor para o crente ter revelação da parte de Deus, senão na casa do Senhor. Isso não quer dizer que Deus não se revela em casa, Deus não se revela no trabalho, Deus não se revela na rua, mas na casa do Senhor é um lugar especial. E a primeira visão que Isaías vai ter é a visão de Deus. É a visão de Deus. É a visão celestial. É a visão celestial. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Observe que não era um trono baixo, não era um trono que não podia se destacar, não era também um trono vazio, porque o trono de Judá tinha sido esvaziado. O rei Ezequias tinha morrido, mas se a confiança terrena para alguém cessou, se a expectativa para quem confiava no rei Ezequias tinha cessado com a morte do rei, mas se embaixo o trono estava vazio, se embaixo o trono terreno estava sem ninguém, no céu o trono celeste estava ocupado
pés. E o texto vai narrar, o texto vai mostrar que, acompanhado daquela grande visão, estava os serafins que cultuavam a Deus, que louvavam a Deus, que exaltavam a Deus. E diferentemente de muitos dos nossos, nenhum deles, pastor Tiago, estava desapercebido. Pelo contrário, todos eles estavam na mesma sintonia, estavam prestando o mesmo culto, ou prestando um culto semelhante, e adoravam o mesmo Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, porque toda a terra está cheia da sua glória. O rei saiu do trono, mas a glória de Deus permanecia. O rei morreu leproso, mas isso não impedia da glória de Deus encher a terra. O rei desobedeceu a Deus e pagou com a lepra, mas isso não impediu de Deus operar. Porque se o homem erra, se o homem falha, se o homem peca, peca o homem, falha o homem, sofre o homem e para o homem, mas Deus não é danificado. Ninguém afeta Deus, ninguém machuca Deus, ninguém maltrata Deus. Os homens erram, os homens falham, os homens dão lugar ao pecado, mas Deus permanece no controle. Glória a Deus. E os anjos tinham 6 asas. Com 2 asas cobriu seus rostos. Porque diante de Deus requer santidade. Para prestar o culto a Deus, não é de toda forma, não é de toda maneira, não é de qualquer jeito, mas é com santidade, com reverência, com dedicação. E nos anjos era aplicado isso, a ponto que diante dos rostos dos anjos havia asas para eles não contemplarem diretamente a formosura de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é fiel, e para adorar esse Deus tem que haver santidade. Com 2 asas esses anjos cobriam os seus pés. Isso fala de caminhar na presença de Deus em santidade. O crente deve ter o rosto santo, deve ter um viver santo,
um olhar santo, uma vida santa, e o seu andar deve ser o andar santo. E para que a casa do Senhor requer santidade. O escritor sacro vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, não se vem à casa de Deus de toda forma, não se cultua a Deus de toda forma, não vive de toda forma, porque o nosso Deus é santo, e para cultuar Ele tem que estar em santidade, e para que Deus receba o seu culto, tem que ser um culto santo. Isaías viu que o seu séquito enchia o templo. Quando os anjos clamavam, os umbrais das portas tremiam. E aí é visto a primeira visão, a visão de Deus. E ver a visão de qualquer ser humano, ver qualquer ser humano é uma coisa, mas ver Deus, ver o trabalhar de Deus, ver o operar de Deus, ver o agir de Deus, aí o grande diminui, o exaltado se humilha, o que não reconhecia passa a reconhecer, porque Deus sabe trabalhar e sabe fazer até o grande diminuir. Os irmãos estão lembrados de Nabucodonosor, quando certa vez ele se apresentou diante do seu palácio e começou a mostrar diante de Deus as obras dele, o que ele tinha feito, e começou a se gabar, e começou a se exaltar. E o que aconteceu com Nabucodonosor? A Bíblia vai dizer que Deus feriu Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou como louco e foi comer capim com os animais. Por que, você? Porque ele faz do grande pequeno, do exaltado do inimigo. Quem não reconhece Ele, Deus faz reconhecer. Deus tem forma de trabalhar. Quando Deus restituiu Nabucodonosor, Nabucodonosor já não era mais o mesmo. Mas quando ele foi restituído, o que aconteceu? Nabucodonosor deu glória a Deus. Nabucodonosor deu glória a Deus. Então, que nessa noite você guarde isso no seu coração. Temos que dar a glória a Deus. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Quando Pedro ele viu a pesca maravilhosa, ele, quando lançou a rede, que a rede se encheu de peixes, e ele teve que fazer sinal para Tiago e João me acompanhar, me ajudar, e encheram as redes de peixe, os barcos foram envolvidos de peixes. O milagre foi grande, a ação de Deus foi grande, a ação de Deus foi tremenda. Mas nesse texto encontramos no capítulo 5 do Evangelho de Lucas que Deus não estava preocupado com milagres.
mas sim com Pedro e os seus companheiros. E quando Pedro vai ver aquilo, Pedro vai dizer: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Aquela grande revelação, aquele grande milagre, aquele grande trabalho de Deus, resultou na compreensão que Pedro não estava adorando qualquer um. Pedro não estava seguindo a qualquer um. A quem ele estava seguindo era grande, era poderoso, era tremendo, e era digno de honra, era digno de glória, era digno de exaltação, e que ele era pequeno, e que ele não podia estar diante do Senhor de qualquer forma. E Pedro vai dizer: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Mas, irmãos, o apóstolo Pedro vai dizer que Deus, ele resiste o soberbo, porém dá graça humilde. E com aquela ação de humildade, de quebrantamento, de arrependimento pelas suas falhas, diante da grandeza do Senhor, o Senhor vai dizer: não temas, porque de agora em diante eu te farei pescador de homens. Era o mesmo que se Pedro. Enquanto você se achava autossuficiente, enquanto você não via a minha grandeza, nem quem eu era, Pedro, você não ia passar de um pescador de peixe. Não ia deixar de ser um pescador de peixe. Mas porque você me reconheceu, Pedro, você se arrependeu, você se aquebrantou, e agora em diante eu te revelo que eu tenho uma chamada maior para a tua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, que se você se arrepender, você se aquebrantar, você descer diante daquele que é grande, se prepara, porque Deus levanta, Deus Deus exalta, e Deus usa da sua obra. Pedro foi levantado, e quando Pedro pregava, o sermão de Pedro fazia diferença, porque a promessa de Deus estava na vida de Pedro. Na primeira ministração de Pedro, no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Na segunda ministração de Pedro no templo, chegou um número, aleluia, de quase 5.000. E Pedro pregando na casa de Cornélio. Cornélio estava na sua casa, os seus amigos, os seus familiares, todos eles ouviram a mensagem de Pedro, creram na pregação, aceitaram a Jesus. Deus batizou todos eles com o Espírito Santo e com força. Por quê? Porque Pedro tinha uma promessa de Deus na sua vida. E a segunda visão que Isaías vai ter é uma visão da sua limitação, de seu pecado. Ele vai dizer: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram, meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua falha, ele reconheceu que habitava no meio de uma nação de lábios puros, uma nação que estava em ruína, uma nação que tinha perdido o seu rei. E ele reconheceu que no meio de todas essas crises e essas catástrofes, ele é homem de lábios puros. Ele não podia se auto-justificar.
vai. Quem vacila tem uma forma de alcançar a graça de Deus, mesmo que o homem esteja em pecado e mergulhado no pecado. Mas tem uma forma de receber a graça de Deus, tem uma forma de receber o perdão. E você pode dizer, qual é você? Porque tem um pecado que eu não consigo deixar, tem um pecado que eu não consigo libertar, tem um pecado que está comigo e eu com ele não deixo de forma nenhuma. É você confessar, é você dizer a Deus que pecou, é você se aquebrantar diante de Deus, mostrando a Deus que você é pecador e é carente, necessitado da misericórdia, do perdão de Deus, e que só Deus pode te dar o verdadeiro perdão. E a Bíblia nos revela que aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor a misericórdia, alcançará do Senhor o perdão. Os irmãos estão lembrados quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Adão e Eva se esconderam. Quando Deus vai chamar Adão, quando Deus vai se declarar para Adão, vai falar com Adão, Deus vai dizer para Adão, 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 aonde estás? E Adão estava se escondendo. Adão estava apontando o pecado. O medo estava trazendo, o medo estava distanciando cada vez mais Adão de Deus. E somente quem poderia fazer Adão ter uma aproximação novamente de Deus era Adão confessar o pecado. Mas foi preciso Deus perguntar a Adão: por acaso tu comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal? Que eu disse que não comesse. Enquanto Adão não confessou, enquanto Adão não falou, enquanto Adão não declarou que estava em pecado, Deus não parou de insistir com Adão, Deus não parou de tratar com Adão, Deus não parou de falar com Adão, porque Deus queria ver a declaração de Adão. E Adão só vai ter o perdão do seu pecado após ter a confissão diante de Deus. Irmão, pecado guardado não traz resultado. Pecado guardado não traz vitória. Pecado guardado não é esquecido. Mas pecado confessado, isso traz o perdão de Deus. Pecado que é confessado e é deixado, ele alcança da parte de Deus a graça, ele alcança diante de Deus a misericórdia, ele é retirado. Isaías confessou: eu sou o homem de atitudes. Deus tem uma chamada muito grande para Isaías. Isaías ser um profeta messiânico, profeta que mais ia falar a respeito de Jesus. Mas era preciso Isaías se consertar para Deus usar. Ele vai dizer: eu pequei, eu pequei, eu pequei.
dissesse: eu sou digno de morte, eu reconheço, eu sou pai, mas se ele viu a Deus e viu o reconhecimento do seu pecado, ele também vai ver o fogo de Deus agindo no seu favor. A terceira visão que ele vê é o fogo de Deus. E o fogo de Deus aqui agiu com misericórdia no Senhor. O fogo de Deus agiu aqui com a graça de Deus, agindo no Velho Testamento. O fogo de Deus agiu dando para Isaías uma segunda oportunidade, porque o nosso Deus é Deus de segunda oportunidade. Vem o serafim, pega para ter mais uma brasa, o fogo, tira do altar. Não era do altar terreno, era do altar celestial. E com aquela brasa foi passado os lábios de Isaías. E foi dito para eles: olha, com esse fogo foi purificado o teu pecado, e foi tirado de ti o teu pecado. Então aí acontece a terceira visão de Isaías. Mas tem uma quarta visão. Deus primeiro se revela para Isaías. O interessante é que Deus se revela para cada um de acordo com a necessidade de cada um. Deus pode estar se revelando para você de uma forma e se revelando para o teu irmão de outra forma, porque o nosso Deus não é Deus de repetição. O nosso Deus é um Deus de multiforme. Ele tem muitas maneiras de operar, ele tem muitas maneiras de trabalhar na minha e tua vida. Se você apresenta para Isaías na visão, Isaías vê a sua falha, o seu pecado, diante da grandeza de Deus. Isaías vê a graça do Senhor, o fogo de Deus, a misericórdia do Senhor, a graça de Deus agindo no seu favor. E agora uma quarta visão, a chamada de Deus em busca de uma purificação, a chamada de Deus diante de uma resposta humana, a chamada de Deus procurando alguém que seja agradecido para ser usado na obra de Deus. Pastor, eu já vi muitas vezes, muitas pessoas não têm êxito de vitória na sua chamada, porque uns visam a fama, outros visam os holofotes, outros visam o bem-estar, o dinheiro, a riqueza. Mas se aquele que é chamado para a obra é alguém que aprende a ser agradecido, esse faz a obra de Deus com dedicação. Aquele que aprende a fazer o mínimo em forma de gratidão pelo que Deus fez na sua vida, não é pelo que Ele vai fazer, mas pelo que já fez. Esse é o crente agradecido que faz por gratidão. Que nessa noite você aprenda a ser agradecido para fazer a obra de Deus com gratidão. Que quando o pastor te convocar ou te chamar para fazer uma obra, não faça só para agradar o pastor ou para ter resultado diante do pastor. Não. Mas faça em forma de gratidão pelo que Jesus fez
Uma coisa que eu encontro em Isaías é o sentimento de gratidão pelo que Deus fez na sua vida. E o Senhor vai dizer: a quem enviarei? E quem me há de tornar? A visão da chamada, a visão da obra, de contribuir, a visão do rei, a visão de submeter a chamada divina. Isaías não recuou, mas de forma agradecida, Isaías vai se prontificar e vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E essa pergunta, essa indagação continua no ar. Eu vou passar o microfone para quem é devido, mas eu digo para você: será que você está disposto para contribuir do Senhor? Ou você espera uma revelação especial para contribuir? Porque Jesus já revelou para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então não precisa de uma revelação maior. Jesus já está dizendo para mim e para você: ide, vá. Mas vai o que, você? Vá anunciando o Evangelho, vá anunciando as boas novas. Eu pergunto a você: será que você nessa noite pode levantar a mão para cima e dizer comigo: eis-me aqui, envia-me a mim? Só quem pode dizer verdadeiramente, porque a partir de hoje vai tomar uma decisão verdadeiramente ser grato ao Senhor e compreender no Senhor. Só quem está disponível de verdade, levanta a mão juntamente comigo, aonde você está, e clame juntamente comigo, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Alamaitaria copapataracô, chepatarabacana barabai, becantore mantere cantarabagai, becantara mantere calamai. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Vai dizendo juntamente comigo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, 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 envia-me. Amém. Deus, aleluia. Fiquemos de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado, libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na
vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Tem alguém para entregar sua vida para Jesus? Alguma pessoa que está nos visitando, algum irmão que sentiu da parte de Deus de fazer a sua reconciliação com Jesus. A porta está aberta para você vir até a frente, dizendo que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos agradecer a Deus pelo trabalho dessa noite. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Louvado seja Deus. Estamos organizando a oração dos irmãos a favor do congresso. E os congressos que já fizemos aqui unificado têm sido com dificuldades. Sempre surge um obstáculo aqui, outro acolá, mas pela fé a gente consegue chegar. E esse ano não vai ser diferente. Vai ser com lutas, mas com muitas vitórias. Louvado seja o nome de Jesus. Amanhã tem escola bíblica. Escola bíblica amanhã, uma lição muito importante. Os irmãos podem participar, irmão, da classe dos varões. Não é só para obreiro, é para nós homens. Você não é um obreiro, mas é um servo de Deus, um cidadão. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então vamos encerrar o trabalho. Convido o diácono André para fazer a oração final. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tem algum pedido especial? Algum irmão tem algum pedido especial para fazer? Glória a Deus. Domingo nós estamos pensando em realizar um batismo nas águas. Se você deseja descer as águas, você procure o nosso irmão chega, me deu um branco. Alan, irmão Alan. Irmão Alan também vai descer as águas. Então você junto com a irmã Larissa, vem aí na mocidade, no meio da igreja. Às vezes tem irmãos, olha, tempo de fé e não é batizado. Nós vamos realizar esse trabalho para a honra e a glória do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmão André orando, em nome do Senhor. Tem cantina, né? Não tem cantina, não? Também salva todos com a paz do Senhor. Oremos, querido Deus, eterno Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade, ao qual o Senhor nos concedeste durante esta noite, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra ministrada, Senhor. Deus, neste momento, pedimos a Ti, Senhor, nos levam em paz e segurança para nossos lares. Dá-nos, Senhor, uma noite tranquila, um sono reparador, ó Deus, diante de Ti. Sim, ó Deus. É assim, ó Deus, que pedimos, Senhor, uma bênção sobre esta semana, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Muito bem, na escola bíblica foi combinado para nos domingos à tarde, a escola bíblica com os jovens, porque os nossos jovens, eles estudam à noite. Uns viajando, outros aqui, então se combinaram aí para no domingo à tarde, de 4 às 5, é isso? De 3 às
de 3 às 4. Muito bem, então Deus abençoe vocês, viu? Pelo interesse de vocês de aprender a palavra. Eu estava observando daqui, tinha 2 jovens ali em cima. Eu não sei o que elas estavam fazendo, elas só no celular, procurando alguma coisa, não sei. Mas é importante que a gente não perca o raciocínio da mensagem. Uma palavra muito boa, viu? Deu para entender bem, né? A vontade de Deus, porque Deus deseja, irmão, usar todos nós, viu? Louvado seja Deus. É importante que nós fiquemos perto do outro, né? O amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a divina consolações do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, vai ter a Semana dos Evangelhos. A nossa igreja não está participando porque é uma diretriz do nosso pastor presidente. Assembleia de Deus